Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um vídeo e este vídeo é a continuação de risco. Risco é essencial e geri-lo é fundamental. Na aula anterior ou no vídeo anterior nós falamos de risco de contraparte, risco de crédito e nós finalizamos com risco de liquidez. Daremos sequência agora falando de risco sistemático e depois risco não sistemático. Também nós falaremos da volatilidade, como que nós profissionais, entendemos a volatilidade. Nós falamos de desvio padrão. É esse termo que nós utilizamos, esse termo estatístico que nós utilizamos para lidar com o cliente. E você vai entender exatamente o que é desvio padrão, como é calculado. Também vai conhecer beta, já ouviu falar beta? Que representa o risco de mercado? Você também vai conhecer. Então fique comigo, aproveite, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações. E também vai lá, dá uma passadinha no meu Instagram, me conheça, vamos interagir por lá. E se você quiser adquirir o livro, basta acessar o meu site www.eronmarques.com.br. Será um prazer também oferecer mais esse tipo de conhecimento, tá? Então vamos seguir para conhecer risco sistemático. Vamos lá? E agora então nós vamos falar do quarto risco, o risco de mercado, ou também chamado, conhecido como risco sistemático. Vou explicar por que é risco sistemático, por que é conhecido assim também de uma forma mais técnica. No mundo de investimentos é risco de mercado, mas de uma forma mais técnica é risco sistemático. Por que isso? Sistemático de sistema. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. A economia é um sistema? É uma forma de sistema? Sim. Nós dependemos da economia, do que acontece na economia, porque isso impacta diretamente as nossas vidas, concorda? Então, se o preço de um determinado produto, pela inflação sobe, vai impactar o seu bolso e o meu bolso. Se o preço cai, também vai impactar o seu bolso e o meu bolso, de uma forma mais positiva. Se o preço da gasolina sobe, é a mesma coisa. Então, já que nós pegamos o exemplo da gasolina, agora vamos pegar o que vai acontecer se no eixo árabe, os maiores produtores de petróleo, junto com a Venezuela, Estados Unidos e outros países como a Rússia, há um colapso entre, ou até um conflito entre esses países, o que vai acontecer com o petróleo? Possivelmente vão deixar de produzir ou vão produzir menos. Isso vai impactar novamente o seu bolso, o meu bolso e o bolso da maioria das pessoas ao redor do mundo. Por quê? Há um conflito, há uma guerra, há um impasse. Isso também é tido como sistema. Então, tudo isso nós não podemos controlar. Nós não podemos evitar esse conflito. Nós não temos voz ativa. Quem pode evitar qualquer tipo de situação como esta são os governantes, E isso foge da nossa competência. Então, da mesma forma, nós não podemos evitar que o Copom eleve ou reduza a taxa Selic. E também nós não conseguimos conter a alta inflacionária ou a baixa. Então, isso fica evidente que foge à nossa capacidade, porque está ligada a sistemas. Por isso é chamado de risco sistemático. E o risco sistemático ou risco de mercado é aquele que implica em variações de preços. Como eu falei, dei o exemplo aqui do petróleo, do combustível, dei exemplo de alimentos, produtos de serviços, transportes, que eu já falei pelo combustível, educação, alimentação, enfim, através da inflação ou qualquer outra situação que provoque uma alteração de preço dado a um sistema. Governos, conflitos, guerras, pandemias, porque todas são tidas como uma espécie de sistema ou então subsistemas. Então, isso afeta diretamente ou indiretamente nós como consumidores. Você vai ver a volatilidade e as variações, lembra da volatilidade que eu já falei um pouquinho? Aquela dispersão entre a média, aquelas dispersões que ocorrem, se distanciam em relação à média de um retorno. Então nós vamos ver isso o tempo todo, volatilidade trazida muito fortemente pelo risco de mercado, que é o risco que vai implicar em variações de preços. Nós vamos ver variações de preços das ações, nós vamos ver variações dos preços da commodities, já dei alguns exemplos como petróleo, nós temos outros como soja, milho, trigo, nós temos ouro, nós temos várias outras commodities, também nas taxas de juros, como a Selic, como o DI e outras taxas existentes, também nas taxas de câmbio, o dólar, o real, o euro, o peso argentino, enfim, as moedas internacionais.
Também nos índices de preços, né? Os índices de preço que são IGPM, IPCA e outros índices tidos ou que todos costumam acompanhar para verificar as variações de preços. Isto é risco de mercado. E esse é o risco que você mais vai ter problemas na gestão da sua carteira. Porque o risco de mercado também, uma simples fala de um presidente de um país como o nosso, do país vizinho, Argentina ou Venezuela, ou mesmo Estados Unidos, né? Um país com influência ampla ao redor do mundo, os russos, Austrália, Japão, Europa toda, enfim. Qualquer fala inconsequente gera impacto e vai provocar variações de preço. Só que isso faz com que uma empresa que produz um determinado produto ele venha perder seus fundamentos? Não. É uma fala às vezes inconsequente, que provoca, né, ao redor do mundo, as pessoas que investem naquele produto, porque a fala foi sobre determinada empresa, e aquilo provoca uma reação natural do mercado, o que nós conhecemos como risco de mercado. Então você vai ter que aprender a digerir, né, saber o que é informação relevante, saber qual informação tem fundamento, para que você não sofra com risco de mercado. E aqui, lógico, você já viu lá em psicologia e investimentos, nós falamos um pouquinho, tudo isso influencia. Então, a partir do momento em que você começa a entender que risco de mercado provoca essas variações, né, vai te afetar diretamente, você já sabe através da psicologia de investimentos que você vai ter que ter um bom controle emocional, né? Vai ter que ir lá no disjuntor emocional desligar para que a parte racional funcione e assim você consiga gerir com tranquilidade a sua carteira. E agora nós vamos falar do quinto e último risco, o risco não sistemático, ou seja, o risco diversificado. Por que não sistemático? Por que será? Porque esse risco ele não está ligado a nenhum sistema, nenhum tipo de conflito, guerras, né? Outras situações que eu expliquei há pouco no risco sistemático. Esse risco ele está intrinsecamente ligado a uma empresa ou a um segmento ou setor. Então, por isso que é possível realizar a diversificação através do risco não sistemático, porque quanto mais ações de variadas empresas e segmentos, mais diversificada ficará a sua carteira. Vamos pegar um exemplo rápido. Vamos pegar o caso de Brumadinho em relação à mineradora Vale, né? Aquele triste episódio que culminou na morte de centenas de pessoas, né? E aquilo provocou uma onda, né, de multas e situações jurídicas que fizeram com que a empresa Vale perdesse muito valor naquele momento. Só para vocês terem ideia, a Vale perdeu mais de 71 bilhões de valor de mercado. Isso aconteceu no ano de 2019, se você não se recorda, precisamente no dia 25 de janeiro. Então nós sabemos que houve um rompimento da barragem e aquilo culminou na morte de centenas de pessoas, como eu falei há pouco. E afetou a outras empresas do setor? Não, não afetou, porque foi um caso específico com a Vale. As outras empresas do segmento do setor não tiveram nada a ver com isso. Vamos pegar um outro caso rapidinho para falar de segmento, então? FIES, o Programa de Financiamento Estudantil. Se o governo federal decidir aumentar as taxas do financiamento ou então não liberar, cortar as linhas do financiamento estudantil, o que vai acontecer com o segmento, né, em relação às universidades, às faculdades? Possivelmente muitas terão dificuldades financeiras, porque muitas, obviamente, dependem de matrículas, dependem da assiduidade de alunos, né, que pagam a mensalidade de dia, e muitos recorrem ao financiamento estudantil. Então, se houver um corte dessa linha ou um aumento das taxas, haverá uma menor demanda, né, pelo financiamento estudantil, ou então o programa irá ser interrompido, né, por um corte de verbas, e isso vai provocar o quê? Queda de faturamento dessas empresas, as margens vão despencar e algumas podem, inclusive, quebrar se não tiver uma boa governança, uma boa geração de caixa. E por isso a gente precisa entender como funciona o processo de diversificação, né? Da forma mais simples e mais básica neste momento, tá? Então não se preocupe, a gente vai ver através de um gráfico o processo de diversificação para que fique mais claro esse entendimento para você. Mas entenda que diversificação é sim o processo de gerenciamento de risco. E de que forma isso acontece? Veja só que simples.
Então nós temos aí em tela para você acompanhar, ou no meu livro, ou no e-book, fique à vontade, onde você achar melhor, mas nós temos a imagem em relação ao processo de diversificação. Na linha horizontal, nós temos a quantidade de ativos. Na linha vertical, nós temos o risco total da carteira. Isso inclui o risco não sistemático e o risco sistemático. Nós estamos vendo ali que nós estamos diversificando apenas o risco não sistemático. Para esse conceito, pense em ações de várias empresas. Então, imaginemos aí que você tenha hoje na sua carteira de investimentos apenas as ações do Bradesco, né? Um banco, segmento bancário, apenas ações do Bradesco. Então, qual é o seu risco? Olha lá, você tem apenas uma empresa, né? Ações dessa única empresa, e o seu risco está extremamente elevado. Por que ele está elevado? Porque você não diversificou. Então, tudo que acontecer com o segmento banco, e principalmente com a empresa Bradesco, a sua carteira terá, né? Será diretamente afetada. A partir do momento em que você começa a diversificar, ou seja, comprar empresas diferentes do próprio segmento, como Itaú, Santander, Banco do Brasil, e também empresas de segmentos diferentes, vamos lá, JBS, Magazine Luiza, outras empresas que você considera, Banco Inter, enfim, tem uma afinidade. Banco Inter também faz parte do sistema bancário. Mas tem aí Petrobras, Vale, PetroRio, tem bastante, tem bastante. Então você atingiu 25 ações na sua carteira. O que aconteceu com o risco total da sua carteira? Ele já caiu bastante. Perceba a curva pelo processo de diversificação. Está até aí em tela. E vai chegar um momento, digamos que você já tenha 50 ativos na sua carteira. E como está a diversificação? Está bem reduzida. Desculpa, a diversificação está elevada, 50 ativos, mas o seu risco está bem reduzido. Mas ele parou no risco sistemático. Por que ele parou no risco sistemático? Porque o risco sistemático é um risco que nós não conseguimos eliminar, nós conseguimos apenas mitigar, mas não eliminamos, tá? Mitigar é reduzir um pouco. Ao contrário do que acontece com o risco não sistemático, a gente reduz consideravelmente à medida em que a gente vai incorporando novos ativos. A partir de 50 ativos na carteira, o efeito de diversificação ele já se torna praticamente nulo, tá? Isso estatisticamente já foi comprovado. Mas não é uma regra exata, se você tem que ter 50 ativos, 48 ativos, 52 ativos. Mas, a partir de 50 ali, o efeito é muito pouco no processo de diversificação. Só entenda que você nunca vai fugir do risco sistemático. Então, meu amigo, a única forma que você tem é rezando ou conhecendo bem o mercado para acompanhar tudo o que acontece, porque muita coisa em risco de mercado é euforia. E você, mais uma vez, desliga o disjuntor emocional, parte para o lado racional e tudo vai se dar bem, tudo vai dar certo, porque você já aprendeu bastante até aqui. E vai aprender muito mais, fica tranquilo. E como nós falamos de risco, vimos vários riscos, a gente precisa entender agora o conceito da volatilidade, né? Sobe, desce, toda aquela frequência que você costuma ver principalmente na bolsa de valores e agora em criptoativos, né? Seja Bitcoin, Ethereum, qualquer outra moeda digital que você conheça. Mas o que a gente precisa entender aqui que volatilidade nada mais é que variância, né? Variações. Lembra-se? São desvios de valores de preços em relação a um valor central, o que nós chamamos de média. Mas, estatisticamente, nós profissionais, e agora você, meu amigo investidor, você, minha amiga investidora, vocês vão também aprender e utilizar o desvio padrão. Porque vocês vão entender que para existir o desvio padrão, precisa existir a variância. São dois conceitos estatísticos. Então, a variância vai trazer um cálculo X e o desvio padrão nada mais é que uma evolução, uma melhoria da variância, tá? Por isso é a raiz quadrada da variância. Então, veja aí em tela também, para você entender novamente, dispersão o que é. Estamos falando aí das ações do Itaú novamente. Há uma linha tracejada, e essa linha tracejada corresponde à média de retorno das ações do Itaú, que essa média de retorno é de 1,55, tá? Mas você está vendo aí algumas bolinhas circulando, alguns picos, né? Alguns picos, seja na alta ou seja na baixa. Não que cada pico, cada círculo seja uma dispersão. Toda essa frequência, essa oscilação é uma dispersão.
Eu só circulei 4 aqui para trazer para você e deixar de uma forma mais evidente. Então essas dispersões estão distantes da linha tracejada, concorda? Basta ver na imagem. Então isso já traz uma ideia do quanto é volátil essa ação, se ela é muito volátil ou não. Só que quando a gente alonga, aqui nós estamos falando de um prazo curto, de apenas 5 meses. Quando nós alongamos bastante esse prazo, você vai perceber que principalmente o setor bancário, ele não oscila tanto, ele não tem tanta volatilidade. Principalmente quando você fala dos grandes bancos, tá? Por consequência disso, o risco é menor e vai te trazer um menor retorno. O potencial de retorno é menor, porque são ativos de menor risco. Você já aprendeu sobre isso. Voltamos lá, para terminar esse raciocínio. Então, veja o desempenho do Itaú nestes meses. Fevereiro 2,81, março 0,78, abril 0,05, maio 1,84, junho 2,30. A média desses retornos foi de 1,55. Já sabemos a média, vamos aplicar a fórmula. Yeron, que é isso? Que fórmula é essa? Calma, fica tranquilo, fica tranquilo. Toda fórmula, eu falo por experiência própria, principalmente na faculdade, quando estudava, né, estatística, toda fórmula eu, né, me via perdido e eu me via com vontade de levantar da sala e não assistir. E já fiz isso, de verdade. Eu saí, me levantei e não assisti às aulas. Inclusive, cheguei a falar para a professora que eu nunca usaria isso na minha vida. Para que eu perderia meu tempo assistindo aquelas aulas, né? E olha só, ironia do destino, estou aqui ensinando você sobre estatística e ensino, né, em várias aulas, né, em vários programas sobre estatísticas dentro do mercado financeiro, quando nós estamos falando de gerenciamento de risco, né, e performance. Mas vamos lá. A fórmula está composta aí, nem vou perder meu tempo explicando sobre ela, porque você precisa entender da seguinte maneira a variância. Você vai pegar todos os retornos, né, que estão lá em cima, então 2,81, e vai reduzir todos eles pela média do retorno, que foi 1,55. Então essa é a média que nós encontramos referente a esses cinco retornos ali em cima, de fevereiro a junho. Então você reduzindo, você vai achar um resultado e você vai elevar, né, esse resultado, você vai elevar a 2. Depois que você fez isso, você vai dividir o resultado por 4. E de onde a gente achou esse 4? Na fórmula está lá, N-1. São 5 períodos. Fevereiro, março, abril, maio e junho. 5 períodos. Menos 1, achamos 4. Então, no final, você vai achar a variância de 1,27. Você consegue fazer esse cálculo tanto numa HP 12C ou tranquilamente numa planilha. Inclusive tem a fórmula na planilha. Achou o resultado de 1,27, você vê que é um resultado maior, a gente precisa enxugar esse resultado. E qual que é aqui a cereja do bolo? É o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, nós vamos extrair essa raiz e nós vamos encontrar um número, né, um valor mais enxuto, 1,13. Portanto, é este número que nós vamos utilizar para traduzir qual é a dispersão, qual é a volatilidade das ações do Itaú, ou seja, o desvio padrão. Tá bom, Heron, entendi, que bacana, ficou legal. Pela primeira vez, esse termo estatístico, falando desvio padrão, né, variância, ficou claro para mim. Que bom, isso toca o meu coração de verdade, né? Mas que bom que eu consegui fazer com que você tenha entendido o conceito de volatilidade, principalmente desvio padrão. Entenda que daqui para frente você vai ter que usar variância ou desvio padrão, hein? E já que você aprendeu sobre desvio padrão, agora nós vamos usar mais um termo estatístico, nós vamos falar de distribuição normal. É através dessa distribuição que nós conseguimos encontrar algumas probabilidades de eventos ocorrerem em um determinado período. Então vamos trabalhar um pouquinho nessa imagem. Veja lá, vamos começar pelos desvios padrão, que estão lá embaixo, na linha horizontal. Então perceba que ele está de menos 3 desvios padrão até 3. E lá em cima, 99,74%. Quer dizer o que esse percentual? Que ele está pegando desta imagem, tá? 99,74% dela. Isso corresponde à utilização de 3 desvios padrão. Quando nós reduzimos, falamos ali de 2 desvios padrão, de menos 2 a 2, nós estamos trabalhando com 95,44% da amostra. Nós diminuímos, né, o espaço da amostra. Agora nós vamos
diminuir um pouquinho mais. Vamos trabalhar agora com um percentual de 68,26% da amostra, porque nós estamos utilizando apenas um desvio padrão, um negativo e um positivo, certo? Se nós quisermos trabalhar com 95% da amostra, 95% redondo, que é muito utilizado no mercado, é equivalente a 1,96 desvios padrão. Então, tá, estou entendendo, mas para que isso é importante? Vou utilizar para quê? Olha que bacana, olha como vai ficando legal agora. Porque você vai trabalhar com probabilidades. Você já tem a média de retorno das ações do Itaú, você já tem o desvio padrão das ações do Itaú e agora você vai trabalhar com probabilidades. Que probabilidades são essas? Vamos lá, vamos entender. Calculado já desvio padrão, como a gente já fez, nós vamos pegar a primeira probabilidade utilizando apenas um desvio padrão, que nós vimos, extraindo a raiz quadrada da variância, é 1,13. Então nós vamos pegar a média de retorno das ações do Itaú, que é 1,55, e no primeiro cálculo nós vamos somar a 1,13. Nós vamos encontrar 268. Perceba lá na última coluna de resultado. Depois nós vamos pegar novamente 1,55, mas agora nós vamos subtrair por um desvio padrão, que é 1,13. E vamos encontrar o resultado de 0,42. Tá, agora me explica, Heron, o que quer dizer isso. Isso quer dizer que, para esse período X, que não está disposto aí, você vai ter uma variação, se você investir nas ações do Itaú, você vai ter uma variação entre 0,42 a 2,68%. Então, isso quer dizer que teu investimento, a ação, pode chegar próximo ou em 0,42, ou então chegar próximo ou bater 2,68%. Ele vai oscilar dentro desse intervalo. Mas qual é o grau de confiança nessa informação? Olha, eu usei apenas 68,26% da amostra. Então, isso pode ocorrer em 68% dos casos, tá? Perceba que nós estamos falando aí de 32, não, quase 32% de ocorrências que podem fugir desse intervalo. Iron, então vamos aumentar, vamos melhorar essa informação. Vamos lá. Então nós vamos trabalhar agora com dois desvios padrão. Então nós temos um desvio, sabemos que é 1,13. Precisamos somar 1,13 mais 1,13, porque são dois desvios. Nós vamos achar o número de 2,26. Pega novamente 1,55, que é a média de retorno das ações do Itaú, faz a soma e depois faz a mesma coisa, mas subtraindo. Então, 1,55 mais 2,26, encontramos o número de 3,81, que está lá na coluna resultado. Depois, 1,55 menos 2,26, encontramos menos 0,71. Agora, meu amigo, ou a minha amiga, eu consigo trazer a seguinte informação para você. Investindo nas ações do Itaú, com toda certeza você vai ter uma variação de retornos, né, uma volatilidade entre menos 0,71 até 3,81. Né? Isso pode acontecer ao longo de dias, semanas ou anos, dependendo do período que você está analisando. Heron, qual é o grau de confiança nessa informação? É de 95,44%. Heron, dá para melhorar? Dá para melhorar. Consegue chegar em 100%? Não. Consigo chegar no máximo 99,74%, utilizando 3 desvios padrão. Então, nós estamos falando de 3 desvios padrão. Precisamos somar 1,13 mais 1,13 mais 1,13, vamos achar o número de 3,39. Esse refere-se a 3 desvios padrão somados. 1,55 mais 3,39, 1,55 menos 3,39. Vamos achar o número de menos 1,84 e também 4,94. Heron, o que você me diz agora? Olha, com 99,74% de confiança na informação que eu estou te dando, de que vai haver uma variação de retornos entre menos 1,84 a 4,94. Então, menos 1,84 até 4,94. As ações do Itaú podem variar dentro desse intervalo. Dificilmente vão fugir desses dois intervalos. Isso pode acontecer em 0,26% dos casos. Melhorou o nível de informação? Melhorou, não melhorou? Você gostou disso? Acha importante ou não é importante? Você consegue trabalhar probabilidades ao investir numa ação. Você consegue visualizar qual é o risco que você vai correr. E até planejar futuros prejuízos ou futuros retornos. Então veja quanto é bela a estatística, como ela contribui definitivamente, né, para os nossos resultados. E esse camarada teve a audácia de dizer para uma professora, né,
que isso nunca seria útil na minha vida. Então, olha, parece clichê, né? Mas é verdade, isso aconteceu comigo. Que bacana, tá ficando legal, hein, Ron? Tá ficando gostoso, viu? Como estatística parece ser o bicho de sete cabeças e não é. Então vamos seguir, porque agora a gente vai falar de mais um termo bem bacana, que é o beta. E é tão importante quanto, tá? Sempre falo que tudo é importante, porque realmente são importantes, né? E beta não é diferente. Tá, e o que é beta, Ron? Explica para mim. Bom, o que você já viu sobre risco de mercado? Quando nós falamos de ações, quando nós estamos falando aqui de B3, nós estamos falando do índice Bovespa. E como é que você sabe? Em renda fixa, você consegue comparar o rendimento da sua carteira ou de determinado investimento, de um CDB ou de um RDC, de uma LCA, de uma LCI, comparando com o DI ou com o Selic, não é? Com esses benchmarks, ok? Como é que você faz para comparar em renda variável? Você pode pegar uma ação e comparar com o Ibovespa, tá? Que é uma carteira de ações. Então, como está sendo o desempenho das ações do Itaú comparado com o Ibovespa? Como está sendo o desempenho das ações da Vale comparado ao Ibovespa? Como está sendo o desempenho da minha carteira comparado ao Ibovespa? E você tem também um termo estatístico que pode trazer o quanto uma ação tem de risco comparado ao Ibovespa. Olha que interessante. Você consegue ter a informação do desvio padrão, mas você consegue ter uma informação bem bacana sobre risco de mercado. Desvio padrão é o risco total, mas beta é o risco de mercado. E aí você consegue comparar, então, a ação com o Ibovespa. Não só desempenho, mas também o nível de risco. Então, olha que bacana, olha que interessante. Se o beta ele for superior, se o beta da ação ele for superior a 1, quer dizer que ele é mais arriscado, que aquela ação ela tem um nível de risco maior que o Ibovespa. Porém, se o beta for igual a 1, quer dizer que ele é pareio, né? O nível de risco é semelhante ao Ibovespa. Então, você vai ter isso se a sua carteira foi montada olhando a carteira de Ibovespa e você tentou replicar. Os fundos ETFs, né, os fundos ETFs e Ibovespa, eles têm um risco 1, porque eles são bem próximos ali do Ibovespa. Então, estão ali em termos de nível de risco semelhantes. Agora, se o beta for inferior a 1, quer dizer que a sua ação, a ação que você está ali investindo, ou a sua carteira, ela tem um nível de risco inferior ao Ibovespa. E como nós já entendemos que quanto maior o risco, maior o retorno, se a sua carteira tiver um nível de risco menor, obviamente está tendo um retorno inferior ao Ibovespa. Certo, então você entendeu que beta é o nível de risco comparado ao Ibovespa. É uma forma que eu posso utilizar na minha carteira ou extrair de uma ação qualquer para eu ver qual é o nível de risco dessa ação comparado ao risco de mercado, neste caso o Ibovespa. Então, eu trouxe um exemplo, claro, eu sempre trago para ajudar no seu entendimento. Vamos lá. Ações da Vale. Nós estamos falando da Vale 3, uma ação ordinária, que só tem ações ordinárias da Vale na Bolsa de Valores. Você vai aprender mais as diferenças de ações ordinárias para preferenciais no vídeo que ainda será lançado. Espero que você continue para também assistir esse vídeo. Mas voltando, olha lá qual é o beta. Essa informação foi extraída do Yahoo Finance, tá? Então você consegue facilmente. Basta jogar lá o Yahoo Finance, entrar na plataforma e jogar o ticker da ação. Nesse caso, o ticker da ação da Vale é Vale 3. Jogou lá Vale 3 e você consegue obter algumas informações bem esclarecedoras e bem importantes. Olha lá o nível de risco da Vale no período que eu fiz a consulta, que foi em 5/3/2025. Era de 0,90. Então quer dizer que as ações da Vale têm um nível de risco inferior ao Ibovespa. Então, se você comprar ações da Vale, você terá um menor risco que o Ibovespa. Porém, obviamente, o seu risco ainda estará elevado, o risco total, ou seja, desvio padrão, porque você está concentrando seus investimentos em uma única ação. Então, ficou bacana? Ficou interessante? Ficou legal? Entender beta? Beta é muito importante. Nós vamos falar ainda de beta, né? Quando nós formos falar na aula ou no vídeo sobre gestão de performance e risco. Mas você já aprendeu aqui, né, do que nós estamos falando, viu os principais riscos, risco de mercado principalmente, entendeu volatilidade, desvio padrão, e agora mais um conceito de risco, que é beta. E agora nós vamos falar rapidinho até para finalizar e agradecer, né, a sua paciência. Vamos falar do retorno segundo a perspectiva. O que é isso? Como é que se projeta um retorno? Como é que nós podemos imaginar o quanto eu vou ter de rentabilidade? Bom, ainda a forma mais usual e a melhor que existe é o retorno observado. Ou seja, tudo o que aconteceu no passado
e que pode acontecer no futuro, que é o retorno esperado. Então você vai olhar para trás, você vai ter o retorno observado, que é passado, para projetar uma rentabilidade futura. Lógico, a gente tem que sempre utilizar o jargão. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas ainda é a única forma que nós encontramos para projetar, né, um possível retorno, um possível investimento. Certo? Então vamos falar aqui das principais, a rentabilidade absoluta, que é a rentabilidade percebida sem nenhuma comparação, você só olhou o quanto rendeu, você não está comparando com nenhum benchmark, nem com CDI, nem com Ibovespa. Aqui no exemplo, o ativo ABC rendeu 15% ou 1.500 sobre o valor de R$ 10.000 aplicado. E ponto. Isso é um retorno absoluto, quando você extrai ali o quanto de fato rendeu. E a rentabilidade relativa? Agora sim você vai fazer uma comparação. Vou pegar o CDI, eu vou pegar o Ibovespa, eu quero comparar, né, como que rendeu. Se rendeu mais, se rendeu menos, como é que está a minha carteira de investimentos ou o desempenho daquele ativo em si. Neste exemplo, o fundo ABC rendeu 105% do CDI, que não é CDI, né, Aaron? É DI, está no livro CDI. Eu trouxe no livro CDI justamente para quê? Embora eu explique, mas justamente para que as pessoas, né, saibam do que se trata, porque muitas, inclusive profissionais, ainda confundem CDI com DI, tá? Foi um erro proposital, né? Espero que você me perdoe, mas agora você entende o porquê. Então esse é o benchmark. Rentabilidade observada. Rentabilidade observada, ou seja, você vai olhar para trás. Então é a rentabilidade de determinado período de tempo. Pode ser um mês, pode ser um dia, pode ser um ano, 5 anos. E no exemplo, o fundo ABC rendeu 15% em 12 meses, ou o fundo ABC rendeu 120% do DI em 12 meses. E a rentabilidade esperada? A rentabilidade esperada é aquela em que nós vamos observar e projetar qual é a rentabilidade que nós esperamos sobre aquilo que nós observamos. O fundo ABC poderá render 110% este ano. Então, nós temos agora a rentabilidade bruta, que nada mais é que a rentabilidade desconsiderando impostos e taxas, e depois nós teremos, para finalizar, a rentabilidade líquida, que agora nós estamos considerando os efeitos dos impostos ou das taxas. Então, bem simples aqui, né? E quais são os tipos de remuneração existentes? Nós temos pós-fixada, quando nós falamos de renda fixa, nós temos também pré-fixada e nós temos a forma híbrida, que é uma mistura entre pós e pré-fixada. Pós-fixada, um exemplo, Heron? Vamos lá, acho que tem um exemplo aqui, olha lá. CDB 110% do DI, aqui está correto, do DI ou Tesouro Selic. Beleza, aqui nós estamos falando de uma pós-fixada. Eu sei exatamente quanto vai render? Não. Você precisa saber quanto, né, lá no final, quanto terá rendido o DI e o Selic. E o teu ativo vai render 110% do que rendeu o DI ou do que render a Selic. E ponto. Você não sabe ainda, só vai saber quando resgatar ou só vai saber no vencimento. Tá aí o pré-fixado. Pré-fixado você já sabe o quanto vai render no momento em que você assina o contrato fazendo o seu investimento. Um exemplo, CDB 15% ao ano ou Tesouro prefixado de 13,15% ao ano. Então, se você ficar até o vencimento, vai render no CDB 15%, e se você ficar até o vencimento no Tesouro prefixado, vai render 13,15% e ponto. A não ser que você resgate, aí você vai incorrer no risco de mercado, e é um assunto para um outro vídeo, para uma outra aula. Híbrido é a junção desses dois. E o exemplo mais clássico que nós temos aqui pode ser uma debêntures IPCA mais uma taxa prefixada. IPCA é pós, eu preciso, né, do cálculo do IBGE para ver quanto que vai dar o IPCA, eu não sei ainda, então ele é pós-fixado, só vou saber depois, e mais 6%, que é a taxa prefixada. Esse eu sei que vai me render sempre 6%, entendeu? Então você não sabe quanto vai render o IPCA, mas você sabe que você já tem 6% garantido. Então você só precisa saber o quanto que vai dar o IPCA em determinado mês ou determinado período para capitalização. Temos também aos montes, né, Tesouro. Então você vai no site do governo do Tesouro, direto, desculpa, e lá você vai ter as opções de Tesouro IPCA+, que quer dizer também, hoje, pagando entre 7% e 7,5%, uma ótima taxa,
e mais IPCA do período. Então, digamos que o IPCA de 10% ao final de um ano. Você vai ter 10% de IPCA mais 7%, se for essa taxa pré-fixada contratada. Mas e se o IPCA der 2%? Você vai ter 2% de IPCA mais 7%. Esse tipo de investimento, essa forma híbrida, é uma das formas mais seguras para manter o seu poder de compra. Por quê? Porque ele está sendo corrigido pela inflação. Eu tenho aqui um ágio, né, no pré-fixado, e eu tenho uma correção pela inflação. Então, independente se a inflação subir ou cair, eu estarei protegido aqui, desse lado do IPCA. E por outro lado, também já tenho um ágio, um ganho, independente do que acontecer com o IPCA. Então você consegue manter o seu poder de compra. Fica a dica, um ótimo produto para ser investido. E finalizamos por aqui. Te agradeço mais uma vez por toda essa paciência, né? Por essa determinação, inclusive, por estar aqui ouvindo, chegando até o final dessa aula. Mas eu tenho certeza, né, o que você aprendeu até agora, principalmente sobre risco, fará total diferença nos seus investimentos e na sua vida. Espero grandemente que você consiga bons resultados e eu sempre estarei aqui para poder te ajudar e levar muito conteúdo. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as principais notificações. Tá bem, o Heron fazendo merchan, eu tenho que fazer porque eu preciso te ajudar e eu preciso que você me ajude, tá? Mas é rapidinho. Se você quiser me ver nas redes sociais, principalmente o Instagram, tá lá também aqui disposto, se você tiver curiosidade. Ou então, caso queira fazer a aquisição do e-book, do livro físico, fique à vontade. Você pode fazer isso através do meu site www.heronmarcos.com.br. Meu muito obrigado mais uma vez e eu te espero porque tem mais vídeo e tem mais aula por aí. Até lá!